Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos falar sobre a presença do Senhor entrando no templo e sobre como é importante a gente ter temor e temor dentro da presença de Deus. E que não é de qualquer jeito que se serve a Deus. Tem normas e termos, da mesma forma como os seres humanos têm leis para entrar na presença do Senhor. Há uma norma, há uma forma adequada. Mas Jefferson, como é isso? Nós vamos saber mais. Mas antes, queria pedir a você, deixe o seu like, seus comentários, envie essa mensagem para 3 pessoas, para aquelas pessoas que você diz assim, Jefferson, ela é importante receber essa mensagem, tem mudado a minha vida, tem mudado o meu pensamento, tem me feito virar chaves. Então, envia para aquele seu colega, para 3 colegas. Se inscreve no canal, coloca ali, receber todas as notificações. Todas segundas e quintas nós estamos sempre liberando uma palavra de Deus para a sua vida. Então, diz assim, no livro de Ezequiel, capítulo 43. Ezequiel, capítulo 43. Antes de a gente começar, queria pedir a você, peregrino, se você pudesse, feche os seus olhos. Você, se está no trabalho, não pode, entre em espírito de oração. Vamos apresentar a nossa vida a Deus, pedir a misericórdia dEle, pedir para que Ele fale ao nosso coração. Senhor Jesus, soberano e eterno Pai, diante de Ti aqui nós estamos, ó Pai, como crianças, meu Pai, que anela a Tua presença, como servos, meu Pai, famintos, meu Deus, e com sede da Tua água viva. Meu Pai, vem sobre a nossa vida, dai-nos discernimento e entendimento para ouvir Tua voz. Fala ao nosso coração, seja, meu Pai, o Senhor, meu Pai, a falar, e dai-nos cada dia mais, meu Deus, discernimento e entendimento. Nos ensina a colocar em prática a Tua palavra. Pois, meu Deus, é isso que nós queremos agradar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. E diz assim, peregrino. Ezequiel, capítulo 43. Então, o homem me levou à porta, e a porta que olha para o oriente. Jefferson, quem é que está falando aqui? Aqui nós estamos vendo Ezequiel, pessoal. Ezequiel, ele foi levado em espírito para poder entender ao que ele iria construir para o Senhor. Então ele está falando aqui que ele foi levado até uma porta, a porta do Oriente, e nós vamos seguindo aqui. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. E sua voz era como o ruído de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Você está dizendo, Jefferson, como é maravilhoso a presença de Deus. Isso, peregrino. A presença de Deus é inigualável. O ser humano, nós tentamos utilizar as melhores palavras que vêm à nossa consciência. Mas mesmo através de palavras, não temos como mensurar o tamanho da glória e do prazer. E olha que ele aqui disse olha aqui como ele disse, a sua voz é como o ruído de muitas águas. Você já viu quando aquelas águas, quando tem muitas chuvas torrenciais, você vê aquelas águas correndo, passando. Até muitos gostam para poder ficar refletindo, tendo reflexões, por causa que gosta do som das águas. Imagine o seu soberano Deus se movendo como o som dessas águas. É uma forma de expressar o tamanho do poder e imersão que quando você está na presença de Deus, Ezequiel queria mostrar aqui. E ele disse mais ainda, é como o ruído de muitas águas e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Ele disse que a terra resplandeceu. O que é resplandecer, Jefferson? Resplandecer, peregrino, é como se ela tivesse tendo um novo realce de luz. Uma luz como jamais outra vez teve. Ela resplandeceu, ela iluminou.
Isso é maravilhoso. E vamos seguindo aqui. Olha o que Ezequiel disse mais. Versículo 3. O aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vi destruir a cidade. E era a visão como a que tive junto ao rio Quebar. E me prostrei o rosto em terra. Jefferson, ele se prostrou com o rosto em terra. Por quê, Jefferson? Peregrino, quando você está na presença de Deus, automaticamente o seu espírito se prostra. Jefferson, mas eu estou em pé, mas sua alma se prostra perante ao Senhor. Por que, Jefferson? Porque tamanha é a glória e a presença do Senhor, que você se quebranta. Você vê a grandeza do Senhor e vê o quanto miserável e insignificante nós somos. É como se você olhasse para uma grande montanha, aqui é um exemplo, e você estivesse lá embaixo e olhasse lá para cima e não conseguisse enxergar o topo. E você sente aquela sensação de o quanto eu sou pequeno. Só que imagine isso você, com seu ser, ó peregrino, perante ao soberano e eterno Deus. Você sente-se como se fosse uma vastidão de todo o universo na sua frente e você sendo aquele minúsculo átomo em meio àquele universo. Então por isso que Ezequiel se prostrou. E aqui ele diz mais. Ele diz, a glória do Senhor, no versículo 4, entrou no templo pela porta que olha para o oriente. Eis que o Senhor entrou no templo. Jefferson, e por que a glória do Senhor não entrou em Ezequiel? Porque aqui, pessoal, nós estamos falando do Antigo Testamento. O Senhor Jesus, ele ainda não tinha vindo para cortar o véu ao meio. Aqui, todos aqueles que precisavam se aproximar de Deus necessitavam de um levita, de um que era como se fosse um cuidador do templo. Necessitava de um mestre, de um ancião. E os levitas eram responsáveis por isso, por cuidar do templo. Então, dentro dos levitas, tinha chamados os intercessores, que era como se fosse hoje exemplo. Como se fosse hoje exemplo, quando você vai para o juiz, antes da sala do juiz, você tem, antes disso, um local onde você espera, onde tem uma solicitação para você entrar. E tem uma ponte para você entrar lá. É como se fosse uma recepção. E no Antigo Testamento não era diferente. Para poder a gente entrar na presença de Deus, que Ele não habitava ainda na gente, Ele habitava em templos de forma espiritual. Então, como Ele habitava em templos de forma espiritual, nós tínhamos os anciões que tomavam conta de cuidar e zelar do templo. E só depois, quando Jesus vier, peregrino, que é no Novo Testamento, é que Jesus vai cortar esse véu e que não vai ser mais necessário você precisar de outras pessoas para poder entrar na presença de Deus. Porque Jesus se tornou a ponte. Quando Ele morreu, Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados e tornou-se a ponte. E não necessita mais você ter intercessores por você. Você não precisa mais de um ancião para entrar na presença dele. Você não precisa mais de outra pessoa, de outro ser, de outro objeto. Hoje você só precisa reconhecer que Jesus é o seu suficiente Salvador. E assim você entra na presença do Todo-Poderoso. E você vai sentir aquela mesma sensação que Ezequiel sentiu. De ser um minúsculo átomo perante o universo. Então vamos aqui. Versículo 5. O Espírito levantou e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. A glória do Senhor encheu o templo. Uma forma para me tentar explicar o que é a glória do Senhor, fisicamente com palavras. Imagine o melhor local onde você foi, que você encontrou uma plenitude. O que é uma plenitude? Um estado de espírito que você não sabia como explicar. Você se sentia uma paz,
um renovo. Tudo ao seu redor parecia fluir com um equilíbrio e você não tinha mais angústia, nem medo, nem dor. Jefferson, eu senti isso um dia que eu fui para um lago. Eu senti isso quando um dia que eu fui fazer uma reflexão e fiquei meditando. Isso era a glória do Senhor que ficava manifestada continuamente no templo, enquanto não habitava nos homens. Hoje você consegue entrar na presença do Senhor e sentir essa plenitude fechando os seus olhos aonde você está aí, peregrino, e falando com Deus. Ah, Jefferson, eu não sei falar com Deus. Falar com Deus, peregrino, é como você falasse comigo. É como você falasse com seu pai, com sua mãe. Você fala, mas Jefferson, eu não enxergo ele. Mas ele está aí. Ele é onipotente, onisciente e mais ainda, onipresente. Ele está em todos os lugares, ele sabe de tudo. Mas Jefferson, se ele sabe, então não precisa orar. Claro que precisa. Por ele saber não significa que ele, sabendo, ele vai vir até sua mente e adentrar. Deus é educado, peregrino. Deus ele só vem à sua presença se você chamar ele. Se lembra que você tem o livre-arbítrio? Deus, quando ele te entregou o livre-arbítrio, ele te entregou porque ele queria que você se chegasse a ele não por obrigação, mas por amor. Então vamos aqui, continuando. Versículo 6. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim. E o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés. Então aqui as plantas dos meus pés. Jefferson, como assim? Deus estava dizendo que aquele templo era como se fosse as plantas dos pés dele. O que é a planta dos pés? É como se fosse só a parte de baixo, meu amigo. É como se não fosse nada, é só o contato do chão com os seus pés. Deus ele deu um exemplo dizendo que tudo aquilo que ele já estava tão admirado não era nada perante o que Ezequiel poderia receber e entender e aprender de Deus. Que ali era só o primeiro contato dele com Deus e que tinha muito mais a ser revelado. Imagine a planta dos seus pés tocando no chão. Você pisa o chão com 2 pés, mas o resto do seu corpo é todo fora do chão. Então Deus estava querendo dizer: você, Ezequiel, não viu nada ainda do tamanho da minha glória, da minha essência, do meu poder. Então por isso que ele diz aqui, ó, no versículo 6, né? Versículo 6. Vamos lá. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituição e com o cadáver dos seus reis, nos seus monumentos. Jefferson, Deus estava querendo dizer o que aqui? Que o povo de Israel estava contaminando o templo, sim. Antigamente, peregrino, como Deus ele ainda não habitava no ser humano, ele não habitava com o Espírito Santo, muitas vezes o ser humano não fazia e não tinha o temor de entrar na presença de Deus. Eles contaminavam como? Se prostituindo, fazendo oferenda para outros deuses, adorando outras pessoas, outros seres dentro da própria casa do Senhor. Um lugar onde deveria ser exclusivamente para adoração a Deus, que deveria ser exclusivamente para servir ao Senhor. E ainda mais, colocavam dentro dos templos, era comum naquela época, enterrar os seres, os reis, dentro da igreja. O Senhor disse: eu não aceitarei mais isso, porque vocês estão contaminando o que é puro, porque isso não me agrada. Então ele diz aqui continuamente, versículo
novamente no finalzinho aqui do versículo 7. E quando ele disse: isso é apenas as plantas dos meus pés, e eu habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminará mais o meu nome santo. Ele disse: eu não vou mais aceitar que o ser humano venha e envergonhe o meu nome. Não tenha temor com o meu templo. Que eles não venham ter temor com o meu templo, com a minha habitação. E disse mais, ele diz: não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles e nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis, nos seus monumentos. Versículo 8. Põe limiar junto ao meu limiar. Então ele disse: pondo o seu limiar junto ao meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles. Jefferson, o que é que Deus estava querendo dizer aqui com pondo o seu limiar? Ele estava dizendo pondo o seu limite, o limite aonde o ser humano não poderia profanar. Ele disse: a partir de hoje vai haver um limite. Daqui, desse ponto para lá, vocês não contaminarão. Não vão fazer prostituição, adoração a outros deuses, não vão contaminar com sexualidade, não vão colocar cadáveres aqui, porque aqui é minha habitação. Isso é uma forma de eu separar vocês de pecarem contra mim. Então ele continua aqui dizendo: junto ao meu limiar, e disse: coloque as suas ombreiras junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminarão o meu santo nome como as suas abominação que faziam. Por isso eu consumi minha ira. Então o Senhor diz aqui, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam, e por isso eu os consumi na minha ira. Deus disse assim: eu consumi aqueles que pecavam contra mim, que não tinham temor e vinham até o meu templo achando que poderiam chegar de qualquer jeito. E muita gente acha isso hoje ainda, peregrino. Muita gente acha que para servir a Deus pode servir de qualquer jeito. Jefferson, mas Deus me ama. Deus, ele te ama, mas ele abomina o pecado. E muita gente acha que Deus vai estar sempre ali, aturando o pecado, a falha, o erro. E Deus, ele não se agrada. Não se agrada, peregrino. Se até hoje você tem alimentado o pecado, os erros, a partir de mude o que você está fazendo. Porque se você continuar fazendo isso, pode ser que você perca o seu maior tesouro, que não é ouro. Jefferson, eu sei, é meu carro. Não. É minha família. Não. Seu maior tesouro, peregrino, é a sua salvação, que não pode ser comprada quando você morrer, nem por ouro, nem por prata, nem por status, nem por indicação. Nada compra a sua salvação. Então, tenha temor e obedeça o ensinamento do Senhor Jesus. Você já adentrou a essa jornada? Então, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, Ezequiel aqui estava recebendo essa orientação, porque muitos estavam blasfemando contra Deus. E naquele tempo, ele habitava em templo físico. Estavam defamando. Como se fosse hoje, tivesse um local onde viesse uma pessoa e pichasse a parede. E todo dia a pessoa ia lá, limpa, lava a parede, chega novamente, a pessoa vai lá e picha a parede novamente. Faltando com temor. Era como o povo de Israel estava fazendo. Faltando com temor e respeito ao Senhor Jesus. E por isso que Deus disse aqui no final, que eu consumi eles com minha ira. Aquelas pessoas que blasfemavam contra Deus acabaram morrendo. Versículo 9. Agora lance eles para longe de mim,
e a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Sabe o que é que Deus disse a Ezequiel? Ó, Ezequiel, eu vou habitar aqui, mas a partir de hoje tem limite. A partir de hoje não vão chegar de qualquer jeito na minha presença. Eles não vão se prostituir na minha presença. Eles não vão vir pichar a minha parede com sangue para adoração de outros deuses. Eles não vão chegar aqui se prostituindo dentro do templo. Eles não vão chegar aqui para clamar a outro Deus, se prostrar a outro Deus. Vão vir aqui somente para me adorar. E eu não aceitarei, não tolerarei mais que o homem se corrompa dentro do meu templo, a qual eu estou, a qual minha glória está habitando, que é, como ele disse, é os estrados dos meus pés, que isso aqui é só a ponta do tocar dos meus pés, mas eu não aceito irreverência dentro do meu templo. E hoje não é diferente. Até para entrar na presença de Deus, peregrino, você tem que ter um temor. Você tem que reconhecer que você é pequeno. Você tem que reconhecer que você é pecador. E muitos acham que vão até a casa do Senhor Jesus e vão adorar a Deus. E acham que o templo é as paredes de uma igreja, e não é. Hoje o templo é você. E muitas vezes você pega esse templo que é a habitação do Senhor e o destrói, utilizando drogas, utilizando bebidas, fazendo com que o seu corpo seja denegrido, exposto. Muitos acabam até mesmo se delacerando, e isso acaba faltando com temor ao Senhor. Se você tenha feito isso até hoje, não faça mais. Não torne o templo a habitação do Senhor, que somos nós, peregrinos, um lugar triste, escuro e oprimido. Mas cuide, para que sempre o Senhor tenha prazer de habitar esse templo. Porque imagine você, vou dar um exemplo, você chega na sua casa, em vez de quando você chega, você saiu da casa e deixou a casa limpa, quartos arrumados, cozinha limpa, sala impecável. E quando você chega, você vê sua casa totalmente suja. A sala cheia de latinha, cheia de cerveja, cheiro de cigarro. Você vai para a cozinha, vê comida no chão, comida em cima do fogão, derramada. Você olha para a sua lavanderia e vê roupas jogadas, vê tudo de cabeça para baixo. Você ia se agradar disso? Você vai dizer, Jefferson, claro que não. Eu não sou uma pessoa desorganizada. Então, imagine Deus, quando chega perante nós, o nosso ser, o nosso corpo, a nossa vida, está toda dessa forma. E Ele diz, arrume a casa. E a pessoa diz assim, não vou arrumar não, deixe assim que é melhor. E acaba que, muitas vezes, a pessoa mesmo deixa de estar na presença de Deus por causa do orgulho. Orgulho de não querer mudar. Como se você tivesse chegado na sua casa, tudo de cabeça para baixo, e você diz assim, fulano, o que é que aconteceu? Arrume a casa. A pessoa diz, não, arrume você. Aí você diz, pessoa, eu deixei a casa arrumada. Arrume pelo menos o que você bagunçou. A pessoa diz, não, o problema é seu, arrume você. Isso não vai te deixar entristecido? Da mesma forma é Deus. Ele chega, purifica o nosso coração, nos traz a paz, a alegria. E muitas vezes a gente torna a pecar contra Ele e acha que o culpado é Ele, quando Ele não quer mais. Ele não quer mais vir a ouvir as nossas súplicas. Mas Jefferson, ele não ouve por quê? Por causa do pecado. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Ele nos ama, mas ele abomina o pecado. E quando você, quando foi purificado e insiste em pecar novamente por estar somente querendo desagradar o Senhor, por bel prazer de ser teimoso, arrogante, isso faz com que Deus não venha, porque Deus ele ama aqueles que têm humildade.
humildade, saber reconhecer as fraquezas, a nossa vulnerabilidade. Então diz assim, vamos prosseguindo novamente, ó. Versículo 8, repetindo. Pondo o seu limite junto ao meu limite, e as suas ombreiras junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminarão o meu santo nome e as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Versículo 9. Agora lancei eles para longe de mim, e sua prostituição, e o cadáver dos seus reis, e habitareis no meio dele para sempre. O Senhor disse, eu vou habitar para sempre, se assim vocês fizerem. E diz mais aqui no versículo 10. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe da sua iniquidade e meça o modelo. Então Ezequiel recebeu uma missão, Ezequiel. Deus disse, ó Ezequiel, eu te mostrei como eu quero que o meu templo seja limpo, puro, com divisão, aonde eu vou habitar. Mostre isso para que os seres, o povo de Israel, reconheça a sua iniquidade e saiba que eu não estou me agradando. Oriente a eles como eles devem fazer, para eles pararem de pecar contra mim, porque eu amo eles. Mas se eles continuam pecando, isso impede de eles estarem em minha presença, porque eu sou puro. Então, seguindo aqui, versículo 11. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, fazei-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isso na sua presença, para que observem todas as suas instruções e todos os seus estatutos e cumpram. O que é que Deus quis dizer agora, Jefferson? Estatuto, cumprimento, entrada, saída. Deus estava dizendo assim, eu vou orientar, eu vou ensinar vocês como não me irritar, eu vou ensinar vocês como não pecar contra mim. Vocês vão aprender os estatutos, vocês vão saber o que deve ou não deve fazer. Igual como você vai para uma empresa, você tem regras. Então Deus disse, eu vou ensinar as regras, para que vocês se conduzam de forma efetiva, para que eu ouça as suas orações, para que eu conceda misericórdia e abençoe o povo de Israel. Então eu vou ensinar. Então mostre a eles isso aqui. Eles vão reconhecer a iniquidade, o pecado, Ezequiel. E eles vão ter que começar a praticar isso, para eu poder os abençoar. Então foi por isso que o Senhor falou aqui no versículo 11, sobre estatuto, sobre dispositivos, sobre as leis. Ele disse ainda mais, escreve isso na sua presença para que observem todas as suas instruções, que é instituições, né? Então ele diz aqui, deixa isso escrito e coloca lá no templo para que eles saibam o que eles têm que fazer. O Senhor estava orientando o povo a parar de pecar e ensinando a forma certa para parar de envergonhar eles perante o Senhor Jesus. E continuando aqui, versículo 12. Esta é a lei do templo sobre o cimo do monte. Todo o meu limite ao redor será santíssimo. E eis que esta é a lei do templo. Jefferson, o Senhor criou uma lei para poder entrar no templo e saber como se conduzir? Sim, peregrino. Para que aquele povo soubesse se portar na presença de Deus. E até hoje, muitos ainda não sabem como se portar na presença de Deus. Muitos vão para a presença de Deus hoje, que o templo somos nós, e acha que quando entra na presença do Senhor, acha que Deus é obrigado a ouvir. Ele diz, Senhor, me ouça. Senhor, eu estou aqui, me entregue o que eu te peço. Muitos acham que Deus é empregado deles. Eles não têm noção que eles é que são servos. Muitos entram na presença de Deus assim, exigindo de Deus, em vez de entrar pedindo misericórdia. Então eu vou te ensinar também aqui, peregrinos. Hoje nós somos o templo. Sempre que você entra na presença de Deus, peça perdão. Perdão pelo quê, Jefferson? Perdão pelos seus pecados. Perdão pelos seus erros. Mas Jefferson, eu não me lembro de ter pecado. Mas você pecou até mesmo sem saber.
porque nós somos pecadores. Enquanto habitarmos nesse receptáculo de carne, nós iremos pecar. Então reconheça que você é pecador, que você é falho. Quando entrar na presença de Deus, peça a Ele para te purificar. E depois disso, você pede e fala com Ele, dizendo que o ama, que o adora, que o exalta, que Ele é a sua vida, que Ele é seu tudo, que Ele é o teu alicerce. Depois você fala para Deus sobre as suas angústias. Diga: Senhor, me ajuda, me fortalece, me ergue, me dá forças para continuar. Não me deixa padecer em meio à batalha, mas me dá forças para manifestar a tua glória nessa terra. Isso é formas de você estar na presença de Deus. Da mesma forma como Ezequiel recebeu aqui orientação, quando o templo era a habitação do Senhor. Então vamos seguindo aqui. Versículo 13. São essas as medidas do altar, em côvados, sendo côvados de côvados comum, e 4 dedos. A base será de 1 côvado de altura e 1 côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de 4 dedos. Esta é a base do altar. O Senhor aqui estava dando instruções específicas de como construir o altar. O altar serve para quê, Jefferson? Para adoração. O altar é o lugar mais sagrado que tinha no templo, em que o Senhor habitava no templo. E era o lugar onde Deus tinha a sua presença de forma física manifestada. Mas como Jefferson era em corpo? Não, muitas vezes ele ficava em forma de névoa. Nas palavras de Deus diz que muitas vezes uma nuvem descia sobre o templo, densa e cheia, a qual enchia de glória, e todos ficavam atônitos. Então vamos seguindo aqui. Versículo 14. Da base, na linha da terra, até o fiada do fundo, 2 côvados e de largura, e um côvado. Da fiada pequena até a fiada grande, 4 côvados, e a largura 1 côvado. A lareira de 4 côvados de altura, e da lareira para cima se projetarão 4 chifres. Jefferson, para que eu preciso saber disso? Aqui, peregrino, é somente uma orientação específica. Isso aqui serve somente para a gente entender que para Deus há importância de nós obedecermos continuamente os seus ensinamentos. E Ele sempre está disposto a explicar e ensinar. Aqui é só um exemplo de como Deus Ele orienta ao ser humano. Ele estava orientando Ezequiel especificamente como queria, onde queria. E muitas vezes as pessoas dizem assim: o Senhor Jesus não fala comigo. O Senhor Jesus não me orienta. De mal a pior. E Deus não fala comigo. Deus está sempre tentando orientar. Muitas vezes é a pessoa que não quer escutar. Sabe por quê? Porque muitas vezes o peregrino quer escutar assim: não, Deus vai te abençoar, mas continua vivendo a vida que você está. A vida dele está sendo de pecado, de erro, de falha. E ele quer que Deus o abençoe da mesma forma. Ele quer ouvir da palavra do Senhor dizendo assim: o Senhor vai te libertar, vai abençoar a tua casa. Ele continuando prostituindo, mentindo, deflagrando mentira, enganando, matando. Ele acha que o Senhor vai apoiar os pecados dele. Aqui mostra como Deus é um Deus cuidadoso e detalhista. Por isso que ele disse a Ezequiel coisa a coisa, sobre cada especificidade, sobre como seria a largura, como seria a altura, onde estaria cada coisa no seu devido lugar. E a gente vai terminar aqui, continuando, versículo 15. A lareira de 4 côvados de altura. Da lareira para cima se projetarão 4 chifres. A lareira terá 12 côvados e comprimento de 12 de largura, quadrada. A lareira terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrada nos 4 lados.
Versículo 17. E a fiada terá 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados, a borda ao redor delas de meio côvado e a base ao redor do altar se projetará 1 côvado. Os seus degraus olharão para o oriente. Então, aqui nós terminamos, Pedro, que mostra como Deus quer que nós tenhamos, assim como ele pediu ao povo de Israel, que tivesse temor e tremor e respeito dentro da presença dele. Ele também quer que nós cuidamos do nosso corpo, da nossa vida, do nosso caminhar dessa forma, cuidando de obedecer a palavra dele. E como ele mostrou aqui, ele gosta das coisas certas, prudentes. Ele não gosta de ver o ser humano pecando, porque isso distancia a gente da presença dele. Já que ele é luz, ele nos ama mesmo sendo pecador, mas ele abomina o pecado e principalmente aqueles que gostam de viver pecando perante ele. Então, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Feche os seus olhos. Vamos entrar na presença de Deus. Pai amado, bendito e adorado Rei, Mestre, eis em Jesus, meu Deus e eterno Pai, diante da Tua presença aqui nos colocamos, Pai, como pobres e insignificantes servos. Perdoas as nossas fraquezas, perdoas os nossos pecados, perdoas as nossas transgressões, os nossos erros, as nossas falhas. Perdoa-nos, Pai, por muitas vezes, Pai, enganarmos a nós mesmos, blasfemando contra o Senhor, deflagrando, meu Pai, pecados, meu Deus, e dizendo que somos servos do Senhor. Nos ensina, meu Pai, a não mais errarmos e pecarmos nessas falhas, mas nos ensina a superar os nossos erros. Nos dá sabedoria para conduzirmos, meu Pai, perante o Senhor de forma, Senhor Jesus Cristo, obediente, com temor, praticando a Tua palavra e sendo exemplo nesse mundo para os outros que estão perdidos. Nós te entregamos em Tuas mãos esta oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.